Uma coisa que é bem distintiva na América Espanhola, foi bem distintiva na América Espanhola, foi que os espanhóis, a partir do momento da conquista, eles permitiram a um grande número de comunidades indígenas de manterem os seus governantes e manterem as suas porções de terra, suas propriedades comuns. Então, também não é, as coisas não foram logo da conquista espanhola, como diz a lenda negra, de que os espanhóis chegaram aqui metendo o pé na porta e passando todo mundo no fio da espada. Não. Então, muitas das comunidades indígenas até o século XVIII ainda viviam no seu modo de vida tradicional e tinham reconhecimento e proteção do governo espanhol para continuar vivendo dessa maneira. Claro, aconteceram várias revoltas durante a época colonial por diferentes motivos. Às vezes você tinha uma revolta indígena que era por causa de aumento de impostos, ou por falta de autonomia, ou por motivos diversos. Mas essas revoltas até aquele momento, até esses anos 1780, 1800, elas não tinham alcançado grandes proporções. Assim como você também tinha a revolta de espanhóis por causa dos mesmos motivos. Então, essas duas populações, a de espanhóis e de indígenas, conviviam de maneira paralela. Então, os indígenas nas suas comunidades tradicionais e os espanhóis, eles também tinham algumas diferenças entre eles mesmos. Por exemplo, a primeira classe dos espanhóis, que aqui nesse final do século XVIII tinha se transformado em um sistema de castas praticamente diferente do que era antes. No início da colonização espanhola, o governo espanhol e a igreja estimularam casamentos entre espanhóis e indígenas. Aqui no final do século XVIII, o ideário das pessoas tinha mudado um pouco. E as pessoas tinham começado a adotar algumas ideias, já o início das ideias racialistas da Europa, que vão explodir no século seguinte, no século XIX. Por isso, você já tinha ali algumas camadas da população espanhola que estavam se diferenciando umas das outras. A mais baixa delas é a dos mestiços. Então, eram os filhos de espanhóis com nativos. Depois você tinha aqueles que eram chamados de criolhos. Os criolhos eram o que a gente chama de os espanhóis puro sangue, só que nascidos na América. Então, eram aqueles que estavam encarregados geralmente da administração, do exército, dos cargos mais importantes, mas não os mais altos na igreja também. E daí, por último, você tinha a classe mais alta, que eram os peninsulares, ou chapetones, como alguns também chamam, que eram aqueles espanhóis vindos da própria Espanha, e esses sim que daí tinham que assumir os cargos mais importantes no exército, na política, na administração, na igreja, e que estavam começando a se estranhar com os criolhos. Evidentemente, quando você está várias gerações vivendo num lugar e é mandado para assumir o governo daquele lugar um sujeito que vem de uma metrópole da qual sua família nem se lembra, evidentemente você não vai gostar muito da situação. E era isso que estava acontecendo naquele momento, naquele final do século XVIII. Os vínculos daquelas famílias espanholas de criolhos com a Espanha já estavam se quebrando e eles estavam entrando em conflito com os espanhóis que vinham da própria Espanha. E é aí que começa, lá na Europa, aquele processo revolucionário que eu também falei na palestra anterior que eu fiz, de que quando a Espanha se alia com a França e dá passagem livre pelo território espanhol, Napoleão ganha um dedo e resolve puxar o braço inteiro do governo espanhol. Ou seja, manda prender o rei e o príncipe herdeiro, o Carlos IV e o Fernando VII, e obriga os dois a assinarem um documento em que eles abdicam do trono espanhol em favor do irmão do Napoleão, o José Bonaparte. A população espanhola, quando vê a família real, os membros da família real que ainda estavam na capital sendo escoltados para fora dela, fica indignada e resolve atacar o exército francês. E nesse momento a Espanha cai no estado de anarquia
completo. Então, cada cidade começa a criar o seu próprio governo. Algumas estão sendo ocupadas pelos franceses, então as coisas saem do controle por dias, meses, às vezes anos lá, porque ninguém consegue assumir o controle das cidades. Os membros da nobreza espanhola, do governo da nobreza, cada um se aliam com o governo de cada cidade, então a cabeça do império foi decapitada. E o que acontece aqui a partir desse momento, aqui na América Latina, eu digo? Os criolhos, eles pensam que agora é a hora de eles se libertarem do controle espanhol e tomarem o comando dos seus próprios países. Só que aí começam os primeiros problemas. Porque a maioria desses criolhos, eles eram educados em universidades que já estavam recebendo a filosofia do iluminismo. Então, ocorreu uma rivalidade muito grande entre aqueles que eram pró-independência, e independência e formação de república, com aqueles que eram os realistas, ou seja, que defendiam a continuidade da associação entre as colônias e a Espanha. Evidentemente, não preciso dizer quem que saiu por cima nessa história, né? Os criolhos que estavam mais pelo ideário político do iluminismo conseguiram a vitória. Mas isso não aconteceu sem muitos problemas. Por exemplo, no México, quem que eram as pessoas que queriam independência? A princípio, ninguém. Por isso que as primeiras tentativas de independência, não de independência, mas de uma revolução mexicana, foram as que aconteceram com o padre Hidalgo e o padre Maria Morelos. Elas foram tentativas que se diziam leais ao rei da Espanha e que eram contrárias apenas ao governo dos vice-reis. Tá, mas essas tentativas não deram certo, foram reprimidas pelo governo espanhol, na verdade pelo vice-rei da Nova Espanha, que era o nome anterior do México, porque na Espanha ainda não tinha um governo estabelecido. O rei ainda estava preso, aqueles que deveriam ser os reis, ou ninguém sabia quem que era o rei, porque como as abdicações foram assinadas a toque de caixa com uma arma apontada para eles, ninguém sabia se eram legítimas ou não. Esses reis estavam presos na França, e na Espanha você tinha formada a Junta Suprema de Cádiz, que era para ser o governo único da Espanha, mas que também não tinha unanimidade, ou já estava dividido em várias facções. E depois o rei da Espanha vai mandar fechar esse governo, vai revogar a Constituição, e o verdadeiro problema que levou à independência, por exemplo, nos atendo a esse exemplo aqui do México, foi não as exigências dos próprios colonos, mas foi quando o rei da Espanha, quando ele sofre um golpe anos mais tarde, em 1820, e daí os liberais reintroduzem a Constituição Liberal para a Espanha, os criolhos ali do México, eles veem que esse é um risco deles perderem o papel de preponderância que eles têm naquela sociedade, um papel de comando, e resolvem então fazer uma aliança. Então, a aliança improvável que acontece é entre aqueles que eram os realistas antes, que agora estavam querendo manter os seus privilégios, com aqueles que eram os guerrilheiros, que eram apoiadores do rei, mas que eram contra a elite, para formar um exército que daí expulsou os espanhóis, aqueles espanhóis leais ao governo liberal, do México. Em cada país foi um processo diferente, mas, no geral, sempre esses processos foram chefiados por esses criolhos. Por exemplo, na Argentina a coisa foi bem mais prática do que no México. Os argentinos estavam interessados muito nas vantagens de comércio que um governo mais liberal podia dar para eles. Então, quando o Fernando VII reassume o trono
revoga a Constituição e existe o risco de serem impostas medidas econômicas do tipo do antigo regime, ou seja, medidas mercantilistas e colonialistas que poderiam restabelecer um comércio único dos portos argentinos só com a Espanha. Daí, os argentinos resolvem acabar de vez com os vínculos com a Espanha e tomar o país para si. E, como eu falei, cada caso é um caso, só citando os dois aqui. Só que, primeiro malefício que já vem disso é que o processo de libertação, ele é, como eu falei, extremamente traumático, porque não são todas as pessoas que concordam com a secessão da Espanha. Então, em algumas regiões você vai ter guerrilhas ou guerras civis muito fortes em favor da continuidade do domínio espanhol. O centro desses confrontos foi o Peru, por exemplo. O Peru foi o país que tinha o maior número de realistas, tanto é que o José de San Martín, que foi o libertador da Argentina e do Chile também, ele invade o Peru porque, para ele, na visão estratégica dele, não tinha como você manter a Argentina e o Chile independentes se você não invadisse também o Peru e não desbaratasse dali as forças realistas. Então, primeiro problema que gera o processo da independência. Geram guerras que têm um custo humano muito alto, até porque dentro dessas guerras, e daí já entra um traço da psique do latino-americano, dos latino-americanos e daquelas pessoas que estavam envolvidas em situação de guerra, que tem que ser tão superado quanto nós devemos superar o nosso jeitinho brasileiro, que é, muitas vezes nessas guerras da independência, o que acontecia era um grande oportunismo da parte dos envolvidos. Então, pessoas que achavam que iam fazer lucros fáceis entrando para os exércitos de independência entravam e se aproveitavam da situação para fazer saques ou exigir que as pessoas pagassem tributos ou resgates monetários. Do lado dos espanhóis também, a tentativa de pacificação do país nem ser quase nunca era bem feita, porque também eram acompanhadas, por exemplo, a retomada de uma cidade que tinha sido conquistada pelos revolucionários ou que tinha subido em revolução, ela era geralmente marcada por atos de vingança e por violências contra a população civil. Então, essas guerras também foram grandes oportunidades para atos criminosos que aconteceram ali. Então você tem já o primeiro custo dessas guerras, o custo humano. E com esse custo humano também um custo econômico, porque você destrói plantações, você destrói cidades, destrói manufaturas, e nas cidades que foram mais castigadas por batalhas, a perda de população e de economias foi absurda. Você tem a tua indústria paralisada. Como eu falei, a grande fonte de renda para a América antes eram as minas. Mas com a situação de guerra, as minas todas foram paralisadas. As plantações, com as estradas sendo a hora inteira cruzadas por exércitos e com os portos mudando de mãos e grupos guerrilheiros zanzando pela região rural, você não tem como manter o teu comércio regular. Você vai mandar uma carroça pela estrada para ela ser assaltada por um grupo de guerrilheiros, para ela desabastecer num porto que está sob cerco de um exército. Então, essas guerras também foram extremamente nocivas a partir desse ponto de vista. E do outro ponto de vista que foi, para você fazer guerras grandes como foram as da independência da América Latina, que muitas vezes a gente pode considerar como uma guerra só, porque
Foi um exército do Bolívar e outro do San Martín cruzando o continente inteiro e se envolvendo na libertação de um país atrás do outro. Você precisa de uma quantidade de dinheiro absurda, não só para você manter o seu país funcionando, nesse quadro de anarquia que muitas vezes era, mas para você abastecer o teu próprio exército. E aí entra, pela primeira vez, o papel dos financistas europeus e americanos dentro das guerras de independência, que foi fornecer empréstimos para esses generais, com os quais eles comprariam armas, navios, equipariam os seus homens, contratariam mercenários e daí poderiam fazer as suas campanhas. Só que o problema desse negócio é que você tem que devolver o empréstimo, evidentemente. E quando que esses empréstimos vão ser devolvidos? Nunca. Então, mas a gente já vai entrar depois no porquê esses empréstimos nunca foram devolvidos.